nosso convidado de hoje é superintendente da UAADPA, da União dos Adolescentes da Assembleia de Deus de Porto Alegre, e também é dono de um dos cabelos blacks mais stylish da igreja, Joelson Lemos. Estamos aí, mano Maurício, agradecendo a Deus pela oportunidade de poder participar desse projeto extraordinário que é Fora do Púlpito, né? E hoje, Fora do Púlpito. Obrigado por vir aqui em casa, fica à vontade no sofá. Obrigado, estamos à vontade. Sinta-se também como se estivesse na tua casa, fica tranquilo. Estou. Antes de começar, muito legal o teu desenho ali atrás, né? Foi tu que fez? Foi um presente? Esse foi um presente. Na verdade, é um teste de um projeto novo que nós estamos fazendo com os adolescentes, nós estamos lançando. E a ideia, né, é nós termos logo aí a história de como foi construído, na verdade, a UADPA desde a época de ADEC, né? Então, de Adolescentes em Cristo, que nós éramos apenas uma classe dentro da escola bíblica dominical. Só que nós vamos contar essa história em estilo mangá, assim, estilo cartoon também. É impossível não falar contigo e ter um jogo de cintura para falar de todos os projetos que tu está envolvido, que estão em andamento, que já estão em andamento, que já foram lançados, que vão ser lançados. É muita coisa. Não tem vídeo do YouTube que suporte tantos projetos a serem discutidos. Tem bastante coisa acontecendo, mas não é nada ainda perto daquilo que a gente tem projetado. A gente tem trabalhado com a nossa liderança, Maurício, a visão 2030, tá? O que é a visão 2030? É a visão para 10 anos. A gente tem trabalhado nessa visão. Porque nós entendemos que antes disso não tem como tu gerar algo novo. E a UADPA é algo novo, né? Então a gente precisa realmente estabelecer isso, e para que se possa ser estabelecido nós precisamos de tempo. Então a visão, na verdade, de trabalho é 10 anos. Como estará a UADPA daqui a 10 anos? Com seus projetos consolidados, com suas bases bem solidificadas, né? Então a gente tem trabalhado com a nossa liderança justamente isso. Uma visão 2010. Top. Eu listei aqui no roteiro alguns projetos que eu quero estar conversando contigo, mas antes eu gostaria de saber de ti, como foi que tu percebeu que teu ministério, porque tu já era um pregador, já era um cantor, um músico, enfim, e como tu percebeu a tua inclinação para a liderança de adolescentes? Eu congregava no Distrito Cristal, né? Na verdade, eu comecei a minha carreira ministerial no Distrito Menino Deus, na época do pastor Ulisses Lopes, pastor Tomás Souto ali, né? E ali eu fui adolescente, ali eu fui jovem, e depois que eu casei, né? Que eu vim para o Cristal. E aí, assim que casei, deu ali, deu um ano, já tive meu primeiro filho também, a gente já teve filhos e coisa e tal. A bênção do casamento. Então eu fui pai muito novo, né, Maurício? Pai muito novo. Quando meu filho entrou na adolescência com 11 anos de idade, eu já estava com quase 16 anos de conjunto, cantando e pregando e coisa e tal. Sim. Então a gente já tinha bastante tempo de estrada aí, né? E as nossas escalas para cima e para baixo. E a minha esposa deu um intimato, né? Ela deu um intimato: olha, a gente já contribuiu bastante com o nosso ministério, agora está na hora de investir no Ministério dos Filhos, né? E na ocasião, o nosso primogênito, que estava com 11 anos de idade. E a gente decidiu: então, vamos parar de cantar e vamos investir nele. O que a gente vai fazer? Vamos acompanhar. A adolescência, né, é um período para nós acompanhar os nossos filhos. E assim foi feito. Quando a gente começou a acompanhar ele, eu me apaixonei pelo ministério, né? Aí eu observei um ministério que até então, antes de ser pai, eu mesmo não havia enxergado, né? Então, depois que meu filho veio, né, a entrar na adolescência, que eu descobri esse ministério, né? Que benção! Claro que se nós formos pegar todos os detalhes, excederia o tempo que nós temos aqui. Mas a minha pergunta é: como foi o processo que tu se tornou então superintendente dessa superintendência nova, que até então não tinha, né? Ou eu estou errado? Não tinha. Na verdade, o que acontece? Eu era, junto com a PC aí do antigo Distrito Santa Rosa, hoje Gustavo Nordon, né? Fui para a igreja pro APC aí. Nós éramos
Nós éramos um dos poucos distritos que tínhamos departamento de adolescente, porque a capital, Porto Alegre, ela não tinha departamento de adolescentes. Adolescentes, eles eram uma classe dentro da escola bíblica dominical. Sim. Então, o pastor Enio, na época aqui no Distrito Cristal, ele acatou o nosso pedido para nós criarmos um departamento justamente por ver a demanda, né? Sim. E ali, então, a gente foi impostado como coordenador de adolescente. E passamos 2 anos trabalhando como coordenador de adolescentes. A irmã Felícia, né? Na época que era Da matriz, né? Que coordenava a área de adolescente. Isso. A irmã Felícia, ela coordenava a área de adolescentes dentro da escola bíblica dominical, né? Esposa do pastor Deserto. E ela me chamou, ela disse, Gelson, tu não quer me ajudar a nível de campo? Eu digo, mas vai fazer o quê? Trabalhar na escola bíblica dominical com a área de adolescente. Tranquilo, vamos embora. E aí isso passou mais um ano. O pastor João Oliveira daí veio para Porto Alegre, o pastor Eliezer foi para Bento e eu continuei mais um ano dentro da escola bíblica dominical, agora como coordenador dessa área de adolescentes. Passando então um ano, o pastor João entendeu que era o momento de criar, né, separar da escola bíblica dominical e criar então a União dos Adolescentes da Assembleia de Deus. E estamos aí, vamos para o 3º ano, né? Vamos para o 3º ano como superintendente. Então ele cria essa superintendência, cria a União dos Adolescentes e é isso aí que você está vendo. Compreendi. E como é que foi? Falaram com o teu pastor e... Não, eu tenho lá como fala o meu pastor, o gurizinho que está trabalhando. Ou o pastor João foi direto em ti, Joelson, eu vi aqui uma obra e tu tem que estar nela. Como é que foi? Nesse período eu já estava na matriz, né? Já estava congregando na matriz, trabalhando direto com a irmã Felícia, né? Então, quando o pastor veio, eu dei sequência dentro da escola bíblica dominical e o pastor João Luiz Paim, na época que era o superintendente da escola bíblica dominical, ele fez a ponte, né? Ele diz, pastor João, a ADEC, né? Não era nem o ADEC ainda, a ADEC, os adolescentes em Cristo, cresceu demais, então o encontro deles é muito grande, as atividades deles é muito grande, a escola bíblica não comporta mais essas atividades deles, então eles precisam se tornar um departamento. O pastor João avaliou, viu que realmente nós tínhamos uma boa estrutura, então, né, nos emancipou. Que legal, que legal. Faz quanto tempo isso já? Vai fazer 3 anos. Bênção de Deus. E aquilo, já vão fazer 3 anos... E é impossível não falar contigo e não citar os muitos projetos, que são muitos projetos que vocês estão envolvidos. Eu gostaria de falar alguns deles que a mim chama a atenção. Um deles é o Filhos de Issacar. Filhos de Issacar. Isso aí, projetinho Filhos de Issacar. Olha aí. Top. É um cavalo esse daí? Desculpa a minha ignorância. Isso, ele é um jumentinho, na verdade, né? Tem novidade aí, nós estamos mexendo em algumas coisas, inclusive nessa identidade visual. Essa identidade que eu te mostrei, ela vai ser a identidade histórica, né? Nós estamos vindo com uma repaginação na própria identidade visual do projeto para atender uma outra demanda que nos surgiu dentro do próprio projeto. E é o símbolo da tribo de Issacar, né? A tribo de Issacar tem como símbolo a jumentinha de ossos fortes, né? Sim. Então a gente tem ela aí. E o que consiste esse projeto, então? O que é? Bora lá. O projeto Filhos de Issacar, ele é semelhante ao projeto que algumas igrejas co-irmã têm e algumas instituições também não religiosas, como por exemplo o escotismo, né? É um projeto onde o adolescente vai entrar e ele vai ter desafios para conquistar insígnias que nós chamamos de talentos. São 3 tipos de talentos que ele vai poder conseguir conquistar, são os eclesiásticos, o de vocação e o de gestão. Eles vão se encontrar, né, uma vez por semana e vão desenvolver as atividades. Por exemplo, só para ter uma ideia, para eles conquistar um talento eclesiástico, o que é um talento eclesiástico? Um talento eclesiástico é um estudo dirigido de um livro da Bíblia. Nós vamos ofertar para eles 66 estudos dirigidos. E eles vão poder tirar os 66. E cada um deles vai, né, no nosso colete, né, onde ele vai colocar ali as insígnias. Semelhante, né, aos escoteiros, enfim. Caramba, e o que vai acontecer?
nas nossas reuniões que nós teremos com eles, nós vamos ter desde atividade civil, física, intelectual, espiritual, vai ter uma série, né, uma sequência de atividades que já ocorre com os batalhões, onde eles vão desenvolver isso. E eles vão tirar, então, essas insígnias, né? Então, desde gestão até a formação eclesiástica. Oh, glória! Caramba, Joelson, é top demais. Que o Senhor continue te abençoando e te iluminando aí. Outra coisa que me chama a atenção dos muitos projetos é que são direcionados para os adolescentes, obviamente, mas também há um acompanhamento com os pais. Isso é uma coisa que para mim é inédita, né? Eu lembro que eu passei bastante tempo, a minha adolescência na igreja, enfim, e hoje eu vejo que o grupo de adolescentes ali, o APC, ao qual eu sou próximo, enfim, grande Leandro, tamo junto, Leandro, já fui lá e ele comentou, não, esse domingo, vamos fazer uma coisa, Leandro, domingo não, esse domingo não, a gente tem uma reunião com os pais dos adolescentes. Então, me fala um pouco dessa iniciativa, né, ou me corrija caso eu esteja errado, que eu não lembro de ter visto antes. O que acontece? A gente parte da premissa, né, Maurício, de que o adolescente ele é um meio da família, né? Então, quando a gente recebe um adolescente, nós temos um tripé. A UADPA, ela está firmada no tripé. Qual é o tripé, né? Aí tem a questão da visão, missão, valores, né? Que todo o organismo tem, né? Sim. Nós temos um tripé. Qual é o nosso tripé? Primeiro, salvação. Todo adolescente precisa ser salvo. É o primeiro pilar. Amém. Tá? Segundo, maturidade e crescimento. Ou seja, uma vez ele sendo salvo, agora nós vamos desenvolver a maturidade e o crescimento dele. Sim. E terceiro, serviço. Após ele ser salvo, nós desenvolvemos o crescimento, a maturidade e preparamos ele para o serviço no reino. Uhum. Então, o que nós entendemos? Que esse adolescente... Exato, né? Ou seja, a gente entende que esse adolescente, ele pode, né? Deus, através desse adolescente, pode abençoar dele para trás, na sua família, e também dele para frente. Sim. Então, olha só, talvez ninguém da família desse adolescente conseguiu ter êxito. É uma família totalmente vista de forma pejorativa no meio da sociedade, uma família desgastada, mas quando esse adolescente vem para nossa mão, a gente entende que é o momento de Deus entrar na vida daquela família, como ele entrou lá no poço de Jacó na vida daquela mulher, né? Sim. A mulher no poço de Jacó, antes de chegar até Jesus, se ela batesse na porta de alguém, ela era apedrejada, porque a maneira que ela vivia, a forma que a sociedade enxergava ela, né? Ela não era benquista no meio da sociedade. Mas a partir do momento que ela teve um encontro com Jesus, Jesus transferiu o valor que ele tinha para ela, ao ponto dela sair dali e imediatamente bater na porta e ninguém apedrejou ela. Pelo contrário, começaram a escutar o que ela falou. Então, a transformação que a gente acredita que pode existir através da pessoa de Jesus, através da vida desses adolescentes nessa família. Então, por isso a gente trabalha com os pais, conscientizando eles de quem é o adolescente que eles têm na mão e que ferramenta poderosa esse adolescente é para a mudança da vida da família e também para um direcionamento do próprio adolescente. Por isso que a gente faz o trabalho com os pais, dando esse suporte, essa assistência e até mesmo, né, Maurício, vamos ser sinceros aqui, mostrando para esses pais o que é adolescência, porque a adolescência hoje ela ainda também no meio secular é discutida, né? Eu faço parte de algumas discussões, inclusive dos conselhos de defesa da criança e do adolescente, e ainda no meio secular é discutido a adolescência, né? E a gente vem trazendo, então, pautando o que é essa adolescência. Demais, sem palavras. Uma coisa que eu admiro muito no projeto, e não é rasgação de seda, a gente já teve alguns contatos aí fora, essas mídias, né? E eu sempre deixo claro minha admiração por vocês, pela tua pessoa, enfim. Uma coisa que eu admiro bastante na UAADP, na pessoa do Joelson, é estarem sempre presentes, ou melhor, nunca obsoletos, assim. Então a sociedade está falando sobre adolescência, a UAADP está trabalhando na sociedade com o tema da adolescência. Outra coisa também que me chama muito a atenção é o lance da depressão.
eu acredito que, não digo um surto, né, mas ficou notória a presença da depressão na sociedade, principalmente pelos adolescentes, e logo já veio o Joelson com palestras sobre depressão, é isso, né? É isso aí. Uma das exigências que nós fizemos para nós mesmos enquanto líderes é estar atualizado, né? A adolescência, ela não permite você ser desatualizado. Não permite. Não tem como. Né? Você precisa estar atualizado. E isso tanto nas questões tecnológicas quanto nas questões patológicas, né? Nas questões de doença. E como aí entra dentro da minha área, né? Que é as doenças né? As doenças da alma, né? Sim. Estamos querendo Deus aí nos formando e a gente conhece um pouco esse universo, né, Maurício? E até desmistifica muita coisa e informa, porque através da informação nós vamos conseguir formar, né? Porque uma coisa é tu informar, outra coisa é você formar. Então, pela palavra, eu informo. Agora, pela minha atitude, eu formo. Né? Eu formo. Então, por isso que nós vamos até as pessoas informando, mas também trazendo casos reais, né? Fazendo Sim. a atitude, não simplesmente dizendo, vocês precisam falar sobre a adolescência. Isso é informar, você precisa falar sobre a adolescência. Outra coisa tô indo aí falar sobre a adolescência, é a minha atitude, agora eu tô formando pessoas, né? Então essa é a diferença. Que top, Joelson. Eu coloquei essa pergunta aqui, mas eu quero estar muito louco, né? Quero estar totalmente pirado, porque eu estava pensando no roteiro e eu queria ver contigo se há alguma dificuldade. Eu tenho certeza que não, né? Mas há uma dificuldade da implementação de um trabalho de adolescentes nos distritos. Tu encontra alguma restrição em algum distrito para chegar, para lidar com os adolescentes ou até para implementar um trabalho de adolescentes? Vamos lá. Esse tema é muito tranquilo para mim falar, tá? Ok. Pode perguntar o que você entender que tem que ser perguntado, sem problema nenhum. Até porque você já me conhece, sabe que eu não tenho dificuldade nenhuma com a verdade, tá? Amém. Vamos lá, então. Eu acho que para responder essa pergunta, se eu te der uma resposta pontual, eu não vou estar sendo sincero, né? Uhum. Eu não vou estar sendo sincero, eu vou estar sendo omisso. Então, para responder essa pergunta, nós precisamos voltar no início do século XX, tá, Maurício? Ok. A nossa ela é uma igreja que ela se inicia no início do século XX. Ela começou no início do século XX. Então, no início do século XX, nós tínhamos todas as questões morais que pautavam a sociedade, principalmente quando nós falamos aqui, né, de Brasil, de Novo Mundo. Sim. Então, nós vamos ver, por exemplo, meninas que casavam simplesmente por uma concessão familiar, né? Ou seja, os pais tinham que arranjar casamento para as filhas. Por quê? Porque elas iam chegar num período que não se sabia, não se dava nome, porque não tinha nome ainda, né? Sim. Não existia nem a separação de infância, né? Tinha-se a questão, a consciência do menor, mas criança realmente não se tinha consciência, tanto é que as crianças se vestiam como os adultos, né? E eles eram conhecidos como o mini adulto, daí também para os gaúchos saiu o termo calça curta, por exemplo, né? Sim. O menino usava a mesma calça que o adulto, porém era mais curta para dizer que ele não tinha a responsabilidade que o adulto tinha, né? O famoso calça curta. Sim. Então é uma questão histórica. A nossa igreja vem se desenvolvendo, né, ao longo do século XX, e ela vem com esses costumes, e ela precisava também, para uma questão de segurança, manter alguns costumes que tinham na época. Então, por exemplo, só para te ter uma ideia, esses casamentos eram casamentos arranjados, onde as mulheres se sustentavam dentro desses casamentos, não por serem amadas pelos seus esposos, mas por quê? Porque elas eram boas mães, porque o ofício da mulher era ser mãe. Nesse casamento, era gerar filhos, era ser mãe. Então, o que acontece? Por ela ser uma boa mãe, ela dá uma carga, uma dose de amor para essas crianças, ela também se saciava dentro desse casamento. Era até algo meio narcísico, assim, entendeu? Uhum. A mãe investiu uma carga pesada no filho e o filho retribuía uma carga pesada na mãe. Por isso também a adolescência desses filhos, ela era uma adolescência mais branda, porque existia uma carga afetiva muito grande em cima desses filhos. Por isso que eles passavam a adolescência de forma muito tranquila.
Passou, então, o século XX, entramos agora no século XXI, os costumes continuaram o mesmo. E a nossa igreja também continuou com os mesmos costumes. Por exemplo, por que nós casamos os nossos filhos cedo? Uma pergunta aí, né? Vou lhe responder. Porque já é um costume do início do século XX. Nós casarmos cedo para não termos um problema ou moral, né? Um opróbrio moral. Que o que as famílias faziam? Por não conseguir trabalhar com a adolescência, né? Que hoje nós sabemos que é adolescência, mas é então puberdade, ou casava cedo ou enclausurava, né? Porque daí, quando começa ali meados do início do século XX, nós já, um pouquinho mais da metade do século XX, nós já temos algumas instituições de enclausuramento, como, por exemplo, a Associação de Pais e Moços, colégios de freiras, né? Os internatos. Sim. E aí, o que acontece? As famílias pegam esse filho, ao invés de cuidar de casa, ela joga para alguém cuidar em clausura até passar esse período ou casa ele. E agora, o que acontece? A nossa igreja, ela veio do início do século XX também com esse conceito. Casa para não ter problema moral e coisa e tal. Então, só para responder a tua pergunta, eu fiz uma apanhada aí, porque, na verdade, eu precisaria discorrer, né? Toda essa história da adolescência para te dizer como é que nós chegamos na adolescência hoje. Mas, para responder a tua pergunta, qual é a dificuldade? Não é entrar nos distritos. A dificuldade hoje é de que a sociedade entenda que a adolescência ela não é só social, mas ela também é física, ela também é biológica, ela é psicológica e ela também é moral. Então, quando a gente fala de um adolescente, a gente fala de um ser biopsicossocial espiritual, que precisa ser reconhecido como tal. Então, não é a dificuldade do distrito, mas a própria sociedade tem dificuldade em pronunciar a palavra adolescência. Você vai observar que quando alguém vai falar para um público adolescente, ele não diz adolescentes, ele diz jovens. Os jovens. Então, isso já mostra o quanto a própria sociedade tem dificuldade de operar o termo adolescência. E é isso que nós precisamos desmistificar e desfazer, porque a Bíblia já trata a adolescência como adolescência. Compreendi. Joelson, então, para finalizar, eu gostaria que tu desse para nós, né, também faço parte aí da liderança, o AADPA, que tu desse para nós um bom conselho, né? Desse um bom conselho para os líderes de adolescente, de forma geral. Legal. Maurício, assim, ó, o líder adolescente, ele é o líder que precisa ser melhor preparado. O melhor líder precisa ser o líder de adolescente. Por quê? Porque ele precisa entender de infância, ele precisa entender de adolescência e ele precisa entender de vida adulta. São 3 fases totalmente distintas e concretas, tá? Cada uma dessas fases tem 3 estágios. Por exemplo, em infância, nós temos primeira infância, segunda infância e terceira infância, né? Quando a gente fala de adolescência, nós temos adolescência inicial, média e final. Quando a gente fala de fase adulta, nós temos o adulto jovem, adulto, e alguns não gostam da terminologia, mas eu fico com o que a Bíblia diz, velho, adulto velho. Né? Que então, são os idosos. Eles chamam de idoso, né? Idoso. Mas a terminologia correta seria realmente velho, né? O adulto velho. Eu tô com 24, eu sou um adulto jovem. Um adulto jovem, exatamente. Porque se nós pegarmos pelo desenvolvimento humano, nós vamos observar que o adulto ele vai ser considerado adulto a partir dos 40 anos. Então, dos 24 aos 40, você é um adulto jovem. Dos 40 aos 60, você é adulto. Dos 60 em diante, você já é um adulto velho. Então, a teoria do desenvolvimento humano ela vai trabalhar nessa linha. Claro que aí a gente pode ter subdivisões, enfim, né? Mas esses são os 3 estágios que têm marcos específicos dentro de cada fase. Então, se tu me perguntar assim, tá, Joelson, o que é, então, a juventude? Ela é um estágio dentro de uma fase. Ou seja, o primeiro estágio da fase adulta. Tanto é que, se você pegar qualquer literatura, você vai ler escrito ali, adulto jovem. Qualquer literatura científica, você não vai ver
a palavra jovem desassociada da palavra adulta, porque esse adjetivo ele precisa dar sentido ao sujeito, né? O sujeito adulto. Sim. O que esse sujeito adulto é? Ele é novo, porque a palavra jovem significa novo, iniciante. Mas se eu chegar para o Maurício e dizer, ô jovem, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que ele é quem? Que ele está aonde? Né? Ou seja, eu preciso chamar o Maurício de adulto, mas eu vou dizer que esse adulto ele é novo, porque a recém está chegando na fase adulta, ele está iniciando, e ele ganha então esse adjetivo, por quê? Para que os adultos que já estão maduros na fase não cobrem ele como um adulto já experiente dentro dessa fase, por isso que ele ganha esse adjetivo novo. Ou seja, os adultos já maduros olham para ele e dizem assim, dá uma aliviada, ele está chegando, é novo ainda, é jovem, por isso que ele recebe essa conotação de jovem. Se não, ele já entraria na fase adulta sendo chamado de adulto e não teria esse termo jovem, tu entende? Então, ele recebe essa nomenclatura de jovem, né? Jovem, adulto, para que entendam que ele recém está chegando na fase. Senão, ele seria um adolescente, ou seja, ele estaria na fase anterior. Acho que entendi. Falando então de liderança... Acho que entendi. E o bom conselho? Falando de liderança, então, qual é o conselho? Ele precisa, o líder de adolescente precisa entender das 3 fases. Tem que estudar. Tem que estudar. Por quê? Existem marcos da infância que eles são pontuais. E vamos dar alguns aqui. Tá em casa. Vou ser um pouquinho mais amplo, porque o tema ele é um pouco complexo, né? Mas, por exemplo, algumas questões que a infância precisa preparar esse indivíduo para a adolescência são questões de ordem sexual, são questões de ordem afetiva, como, por exemplo, o apego, né? A questão da confiança. Essa criança ela veio da infância com condições, com habilidade de confiar no adulto, no seu cuidador? Sim ou não? Se ela não veio, esse líder de adolescente agora, ele precisa entender que ele vai ter que, além de desenvolver os marcos que a adolescência inicial pede para ser desenvolvido, também um marco que a infância precisava ter feito e não fez. Compreendi. E como é que ele vai saber disso? Estudando a infância. Agora, vamos falar de fase adulta. Eu preciso deixar ou entregar esse adolescente para a fase adulta com 3 habilidades da adolescência final, que é a independência emocional, a maturidade emocional e a independência financeira. Esses 3 marcos, ele precisa desenvolver, porque são os marcos que a vida adulta vai cobrar desse adolescente. Um adulto, ele precisa ser independente emocional, maduro emocional e independente financeiro. Se ele não atingir essas habilidades, ele ainda está preso na adolescência. Ele ainda tem um retardo de tempo na fase que ele deveria estar, porque ele ainda está retardado na adolescência, ele já deveria ter avançado. Entende? Então, líder de adolescente... Me esclareceu algumas coisas aqui. Agora eu vejo as coisas de um ângulo diferente. Obrigado, Joelson. Obrigado. Mais alguma consideração? Não, isso é pontual, né? Isso é da fase, né, Maurício? Por exemplo, a gente vai ver hoje uma geração que ela está vivendo mais tempo dentro da casa dos pais. Então, a gente está vivendo uma adolescência estendida. Tem prejuízos sérios. Sérios prejuízos. Sérios, né? Porque esse indivíduo que deveria agora ter uma maturidade e compreender o que é dele, o que são os sentimentos dele, o que são traumas dele, o que são, né? O que é dele, qual é a bagagem dele, para poder entender a si e depois também receber a bagagem do outro, e aí eu estou falando de casamento, ele ainda nem compreendeu o que é dele. Como é que ele vai se unir com o outro? No nosso segundo vídeo, então, eu vou trazer um divã aqui. Eu tô me sentindo na terapia aqui, Joelson. Eu tô entendendo muitas coisas e quando acabar aqui o vídeo eu vou ali falar com a minha mãe. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Algo mais a acrescentar, Joelson? A gente está à disposição. A gente sabe que você falou de projetos, né? Eu só gostaria de deixar uma listinha aí de alguns projetos que o pessoal de repente não conhece
mais a Assembleia de Deus e entende, né? Olha a Assembleia de Deus como aquela instituição fechada e coisa de tal, né? É a igreja do não pode, né? Eu vi muito tempo assim, não, a Assembleia de Deus, tu é da igreja do não pode. E eu quero tirar esse não pode. Nós somos da igreja que, com muita maturidade, com muita consciência, ela pondera o que devemos ou não. Nós não somos a igreja do não pode. Nós somos a igreja que pondera o que nós devemos ou não. E dentro disso, então, nós desenvolvemos algumas atividades com os adolescentes para fazer eles refletir se eles devem ou não, se é lícito ou não. E eles fazem essa reflexão através de algumas atividades. Então, vamos lá. Nós temos no início do ano o Chá das Mães, né? Que é onde nós chamamos as mães, conversamos com elas, apresentamos para elas o nosso projeto e dizemos, nós vamos trabalhar com os filhos de vocês isso, tá? Depois nós temos o Dia das Princesas, que é o momento que nós chamamos todas as nossas meninas e nós, então, desenvolvemos atividades com elas por faixa etária de idade, que são 3 faixas etárias de idade desde da adolescência, né? Inicial, média e final. E a gente trabalha com elas palestras, atividades intelectuais, devocionais, cultos, habilidades eclesiásticas, elas cantam, elas mesmas, né, dão testemunho. Então, é o Dia das Princesas. Tem bolo, tem o momento da foto, tem entrega de faixa, tem princesa de destaque, inclusive, né, no Devocional Team, que é um dos projetos que nós temos aí, né, tá encerrando o ciclo agora, segunda-feira, das meninas, né, das princesas de destaque, elas que estão conversando ali sobre os temas do devocional. Então, tem toda essa interatividade com elas, né? Semelhante ao Dia das Princesas, nós temos o Dia dos Guris, né? É os guris, né? Tem um Dia dos Guris aí, que também a gente trabalha com ele na mesma visão, atividade física e coisa e tal, né? Desenvolvendo todas essas questões com eles, palestras, trabalhamos conceitos, né, de masculinidade, enfim, trabalhamos com os meninos aí. E vai ser também escolhido os alfas, né? Os alfas dos distritos aí, que vão ser os destaques aí também. Temos o nosso congresso, né? O congresso anual dos adolescentes. Temos o nosso Devocional Team, que é uma série de devocionais que a gente lança toda segunda-feira. Nós lançamos nas 3 plataformas, né? Não posso deixar o Devocional Team passar em branco aqui. Toda semana estou lá, tenho meu like, um comentário sempre, pode conferir. E sou fã aí do projeto. E um abraço pro Leandro também, que é ele que apresenta os vídeos, né? O idealizador do projeto é ele, né? Porque a gente trabalha com diretores de projetos, né? Cada um desses projetos tem seus diretores e eles desenvolvem os seus projetos e nós só vamos, né, dando glória a Deus e aleluia. Então, o Devocional Team, toda segunda-feira, né, a gente lança lá nas 3 plataformas, Instagram, YouTube, né, e Facebook. Então tem o texto ali, tem vídeos. Top. Quem ainda não é inscrito nos nossos canais aí, né? Vou fazer o jabá aqui, né? Fazer o merchan, que possa se inscrever aí nos nossos canais, né? É o AADPA, procura lá, o AADPA, né? Você vai encontrar tanto no Facebook, quanto no WhatsApp, quanto no Instagram, né? Quanto no YouTube lá. Então, a gente faz esse debate segunda-feira e a sexta-feira nós temos o lado live, né? Que é o culto online, que é às 22 horas também no Instagram da UADPA. Tem coisa aí, tem mais projetos vindo que eu vou deixar eles acontecer para falar numa próxima oportunidade aí. Bom, tá claro aqui, você só não participa da UADPA se você não quiser, porque ficou bem claro todos os projetos, todas as ações. Joelson, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Se inscreva no canal, ative o sininho, siga eu, siga o Joelson, siga o AADPA, siga o Fora do Púlpito e não fique de fora de tanto conteúdo top que está sendo lançado aí. Deus abençoe e tamo junto.